E se eu contar pra vocês que essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo? Pelo tema do vídeo, o título que tá aqui embaixo, vocês já entenderam sobre o que a gente vai falar. E esse é um tema tão delicado pra mim, porque eu passei esse tempo afastada aqui de vocês justamente porque eu estava nesse processo. E acredito que ainda tô, porque o luto é esse processo que não é linear, né, gente? A gente não passa ele assim de forma tão espontânea. Nossa, passou, tô bem, tô ótima. Não é assim. O caso é que vocês conheceram a minha pequena, pessoal, a Kiara. Eu fiz alguns vídeos falando sobre ela também, alguns vídeos que ela tava aqui comigo. Sem falar que eu também passei por outros lutos durante esse período, né? Durante ano passado, assim, que foram bem impactantes. Inclusive, para eu entender quem eu era sem essas pessoas, sem a Kiara, enfim, foi tudo bem difícil, bem conturbado, para não dizer outras palavras, né? E hoje eu queria falar sobre essa relação do luto com o vestir. O quanto a gente vai mudando e o quanto o nosso vestir ele vai mudando também com essas rupturas, né? Algumas coisas marcam o nosso corpo de forma muito distinta, então sejam esses rompantes, aquilo que é do trauma mesmo, né? O inominável, assim. Lacan fala, né, que a morte é aquilo que é do real. Então, aquilo que eu não consigo dizer um nome, eu não consigo falar sobre isso com uma dimensão completa do como que aquilo atinge o meu corpo, né? Porque é algo que acabou, e aí a gente tenta simbolizar isso de várias formas diferentes, né? Seja com a religião, né? Que algumas pessoas seguem de formas distintas, seja com apegos aos materiais, né? Aos objetos, e o vestir ele também desempenha esse papel quando a gente fala sobre esse processo. Com a Kiara foi assim, eu tenho algumas roupinhas dela lá embaixo, algumas coisas que eu não consigo mexer, que se eu abrir aquilo ali é abrir a caixa de Pandora, assim, é uma coisa que vai me invadir que, ó, tô vendo? Já começo a quase chorar. Por isso que é tão difícil fazer esse vídeo, né? Outras coisas, assim, tem muita relação com a morte de pessoas, né? Eu acredito que a morte, quando a gente fala de cachorro, ainda é algo muito, um luto muito como é que eu posso falar, né? Meio invisível, assim, as pessoas não acreditam muito que isso existe, porque é um cachorro, não. Pra mim, ela é e sempre será a minha filha, né? É parte da minha família, assim. Enfim, vamos voltar pra cá, pro foco. O caso é que o vestir, ele passa por algo tão bonito, tão simbólico, assim, porque os cheiros, né? Quem vestia aquilo, né? Aquela roupa, principalmente de pessoas que se vão e deixam, né? Os seus pertences por aqui. É muito bonito quando a gente vê essa construção, né? De se apegar ao objeto, se apegar ao cheiro, às roupas dessa pessoa que partiu, porque é também um pedacinho dela que fica aqui para nós, né? E eu gosto muito de um livro chamado Casaco de Marx. Eu sempre indico ele para todas as pessoas. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, porque eu acho que vai traduzir exatamente aquilo que eu quero passar para vocês. O primeiro título do livro, o primeiro capítulo do livro se chama A Vida Social das Coisas, Roupa, Memória e Dor. E é disso que a gente fala quando a gente passa por um processo de luto, né? Não necessariamente a roupa, mas memória, dor, a gente vai precisando simbolizar e amarrar isso de uma forma que a vida continue, da forma que ela conseguir continuar, né? Com o vazio, com o buraco, com a memória, com a dor, mas de uma forma que isso seja possível, né? E não irredutível, assim, porque acontece isso no luto também, né? A gente fica preso, às vezes sem muito saber quem que a gente é quando passa por um luto muito forte de uma pessoa muito próxima, ou de um cachorrinho muito próximo, ou de uma função mesmo que a gente exercia na vida daquela pessoa, daquele serzinho. Quem sou eu sem essa função, sem esse papel, sem essa representatividade para essa pessoa, sem esse outro, né? As coisas entram num buraco, num vazio muito difícil mesmo,
de se colocar de novo e de entender quem se é, vão se fazendo experimentações, inclusive com vestir, né? Com as posições que a gente tem na nossa vida, e as coisas vão indo. Então, nesse primeiro capítulo eu separei um trechinho aqui para ler para nós, que é o seguinte: se eu vestia a jaqueta, Alan me vestia. Ele estava nos vincos do cotovelo, vincos que no jargão técnico da costura são chamados de memória. Estava até nas manchas da barra da jaqueta. Estava no cheiro das axilas. Acima de tudo, ele estava no cheiro. Comecei a acreditar que a mágica da roupa está no fato de que ela nos recebe. Recebe nossos cheiros, nosso suor, até mesmo nossa forma. E quando nossos pais, nossos amigos, nossos amantes morrem, as roupas ficam ali, em seus armários, retendo seus gostos. Ao mesmo tempo confortantes e aterradores, os vivos são tocados pelos mortos. Vesti a jaqueta de Alan, por mais gasta que ela estivesse. Ela sobreviveu àqueles que a vestiram e, espero, sobreviverá a mim. Ao pensarmos nas roupas como modas passageiras, repetimos menos que meia verdade. Elas circulam pelos brechós, pelas feiras de rua e pelos bazares de caridade, ou são passadas de pai ou mãe para filho, de irmã para irmã, de irmão para irmão, de amante para amante, de amigo para amigo. As roupas recebem a marca humana. O objeto de apego, por mais que sirva de substituto para ausência e perdas, retém irrevogavelmente sua individualidade material, mesmo depois de transformado pelo toque e pelos lábios e pelos dentes. Gente, isso é uma poesia, né? Engraçado, meu professor falava isso. Isso é uma poesia, eu amo ele. O caso é que eu acho muito bonito, porque aqui a gente tá falando de luto, a gente tá falando de permanência e de uma forma meio que subliminar a gente acaba falando sobre sustentabilidade também, né? Que as roupas permanecem. A gente passa por tantas mudanças, mas aquela roupa, ela vai mudando o sentido, e isso é muito interessante também. Porque quando a gente fala da psicologia do vestir, a gente fala do sentido ou do não sentido, né? Que cada um vai dando para as roupas, para aquilo que cobre o corpo, para aquilo que toca o corpo. Inclusive, tem algumas roupas do ano passado que eu não consigo vestir de forma alguma, porque são roupas que me lembram muito de fases específicas da minha vida, lembram de momentos extremamente dolorosos e que eu não consigo vestir. É a roupa propriamente? Não, é a memória que eu tenho com aquela roupa, né? E o quanto a gente fala aqui nesse espaço que o vestir, a roupa, a moda, ela não é só um pedaço de pano que a gente coloca no nosso corpo e cobre e vai viver a nossa vida. Ela faz parte constituinte e muito forte daquilo que a gente é, né? Das relações que a gente tem, da vida que é vivida dentro daquilo ali que a gente está vestindo, né? Então, a roupa, ela faz corpo, ela dá corpo à nossa vida e ela faz com que a gente se sinta de formas muito diferentes, dependendo daquilo que a gente conecta com ela. Então, falar sobre o luto e o vestir é também falar sobre essas memórias que ficam na roupa, é falar sobre aquilo que se construiu dentro dela, é falar sobre as construções que a gente vai fazendo, a vida que vai acontecendo, as rupturas que a gente vai tendo e as outras costuras que a gente vai precisando fazer e realizar para que a vida continue, né? Então, quando a gente tem uma ruptura, um trauma muito grande e a gente vê as pessoas mudando muito de estilo, né? Que não é um estilo propriamente dito, mas a forma de se ver, de se colocar no mundo, isso diz muito sobre a psicologia do vestir, porque a gente fala sobre significar a mesma coisa de uma forma completamente diferente. A gente fala sobre atravessar o trauma, a gente fala sobre fazer novas costuras de uma forma que seja possível sustentar esse corpo extremamente despedaçado, porque é isso que acontece no trauma, né, gente? A nossa identidade, né, que isso a gente não fala muito na psicanálise, inclusive tem um módulo do grupo de estudos que é só sobre isso, mas sabe assim, aquilo que estrutura a gente? Ela se dissipa com o trauma.
E como é que eu vou vestir um corpo totalmente dissipado? Como é que eu vou vestir um corpo que é despedaçado, que não tem encaixe? Às vezes eu volto para aquelas roupas que são de entes queridos que se foram, eu volto para esse apego, e quando eu tô pronta, ou um pouquinho construída, um pouquinho costuradinha, eu consigo fazer novas costuras, eu consigo abraçar esse corpo de uma forma mais acolhedora, né? Eu consigo vestir ele de uma forma que eu consiga me sustentar também, né? Às vezes a gente vai para um extremo, vai para o outro, volta para o mesmo ponto de uma forma diferente, né? E isso é muito legal dos processos. Eu também tenho uma coisa muito específica que foi para atravessar esse meu trauma com a perda da minha filha, né? Eu digo que a minha filha, gente, olha, os comentários sobre mães e pais e não sei o que de cachorro, vocês me poupem, tá? Porque a minha filha, assim, eu entendo todas as implicações aí históricas, mas ó, vamos me poupar aí, pelo amor de Deus. Que é a minha tatuagem da Kiara, dá pra vocês verem aqui? Que é a coisa mais linda, acho que depois eu mostro com mais... Não sei se dá pra ver aqui. Com mais atenção, eu tiro uma foto ali e mando pra vocês e posto aqui, enfim. E pra mim foi muito importante fazer essa tatuagem, porque eu sinto que ela tá sempre comigo, no meu colo, sabe? Claro que é diferente, né, gente? Foi um processo diferente de dor, enfim, foram horas e horas fazendo isso aqui. Caraca, eu consegui gravar esse vídeo, gente, não acredito. Espero que vocês tenham gostado de me ouvir falar um pouquinho sobre isso. Eu dei uma teorizada para não entrar nas minhas questões, né? Que aqui não é minha sessão de terapia. Mas quero saber de vocês, como é que vocês atravessam os lutos, vocês conseguem usar esses objetos de apego, de transição, né? Como falava o Winnicott. Nesse processo, eu acho que é muito interessante que a gente use e que a gente saiba o momento de também deixar ir, né? De fazer essa transição e ter vida pulsando aí dentro. É isso, gente. Se inscreve no canal, deixa um like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.